que você quer? Hoje eu conversava com a minha mãe e o Joca, um dos meus netos, estava aqui em casa e ele está numa fase que ele fala um monte de coisa, mas metade do que ele fala a gente não entende. E minha mãe perguntava, quando que nós vamos entender o que ele quer? Eu falei, daqui a pouco ele começa a falar e é uma luta, você interpretar o que aquela criança de 2 anos está querendo. Ele começa a falar e o Joca, quando ele desata a falar, é uma metralhadora, ele começa a falar sem parar e a gente ali tentando. E se a gente oferece para ele algo que não é o que ele está pedindo, ele entra em pânico, ele fica nervoso. Não, porque para ele é óbvio o que ele quer. Mas independente dos 2 anos de idade, toda criança tem fases, não é uma única fase, que ela demonstra não saber o que quer. Por exemplo, a criança pega um brinquedo e a gente fala, ufa, pegou um brinquedo. Não dá 2 minutos, ela já quer outro, e outro, e outro, e outro, e vai bagunçando a casa inteira. E no fim das contas ela já está lá com 30 brinquedos, ela não sabe o que ela quer e ela não define o que ela quer. E ela está insatisfeita querendo outra coisa. E os pais perguntam para essa criança, mas o que você quer? Essa é uma pergunta que a gente sempre vai ouvir. Mas nós crescemos. E quando a gente chega na adolescência, na nossa juventude, na vida adulta, parece que a pergunta continua. O que você quer? Eu nunca vi uma geração tão indecisa, tão confusa como a atual. Uma geração que ela não consegue definir o que quer da vida. O que você quer? É uma pergunta que pode parecer simples, mas muitas vezes é uma pergunta angustiante. E é uma pergunta que ela atinge os vários departamentos, as várias áreas da vida. Porque enquanto a gente fala de coisas, tudo bem, mas ela avança para relacionamentos, ela avança para empresas, ela avança para igrejas. O que você quer? E por que é que nós chegamos nesse estado de tanta dúvida? Nesse estado onde as pessoas não sabem o que escolher. E como é difícil escolher. Nós, a começar por mim, nós temos medo de escolher mal, de escolher errado. Existem escolhas na minha vida, na sua vida, com certeza, escolhas que, se nós pudéssemos voltar no tempo, a gente redefiniria a nossa opção. Mas o fato é que aquelas escolhas foram feitas, aquelas escolhas trazem consequências e a gente vai vivendo. E a pergunta vai perseguindo: o que você quer? Mas por que a gente chegou nesse estado de coisas? Bom, a nossa sociedade, ela é uma sociedade que ela oferece muitas opções num volume muito intenso e muito rápido. Portanto, nós temos uma geração de seres humanos que tem mais dúvidas do que certezas e angústias para decidir e responder o que você quer. Exemplo, na minha infância, nós tínhamos 3 tipos de brinquedo. Hoje em dia, você entra em lojas e departamentos de brinquedos, é assustador. O volume, a quantidade, a variedade, os tipos, os efeitos, os recursos, é um negócio assim estrondoso. Na minha época, a televisão era preto e branco e era um canal. E esse canal pegava mal, porque os outros canais, que eram mais 2 ou 3, a gente nem conseguia sintonizar. Nós somos da época, não sei se você é assim também, de que a antena vinha acoplada no aparelho, naquele tubo, e precisava colocar bombril na ponta da antena.
E não é que colocava o bombril para a imagem ficar boa, era para a imagem ficar assistível, porque normalmente a imagem tinha sombra, tinha chiado, tinha chuvisco. Isso quando não começava aquelas barras, não sei quem lembra, e começava a passar aquela barra e subia a imagem. E aí toda a televisão vinha com um botãozinho atrás que você ficava descendo a imagem, subindo a imagem e ali tentando. Bom, o pessoal aí que viveu tudo isso sabe o que era ventania e chuva na antena em cima do telhado. Virava a antena, acabava a nossa imagem. Sobe um para consertar, para girar, o outro grita daqui. Eu sei que quando a gente conseguia uma imagem, todo mundo falava, para, não mexe mais, está bom assim. E essa imagem que nós vibrávamos era preto e branco, com sombra, som ruim, mas a gente achava ótimo. Hoje com as plataformas, com todos os recursos, a TV fechada, tudo que é oferecido, os pacotes, enfim, são zilhões de canais de produção, de filmes, de opções. É um negócio impensável para aquela época. Comida, receitas, enfim, a variedade, o tanto de serviço que se oferece, de turismo, de pacotes, moda, você anda, as vitrines e são carregadas. Eu, na minha infância, eu tinha uma roupa para passear e 3 para ficar em casa e estava ótimo, não queria mais que isso. Então, a gente chega numa geração que ela é bem, mas bem diferente da geração que nós viemos. E aí essas crianças crescem, os jovens crescem, os adolescentes crescem, e nós estamos crescendo nesse contexto de muitas opções. E fica difícil a escolha. E alguém pergunta, o que você quer? E eu te disse que a pergunta é feita em tudo. E a última coisa que eu coloquei, o último quadradinho para você colocar o X foi igreja. Igreja é assustador. Você pergunta o que você quer, e aí cada um responde, eu quero uma teologia que me satisfaça, eu quero doutrinas que se adaptem à minha necessidade, eu quero a música de tal forma, eu quero um Deus do jeitinho que eu imaginei. O detalhe de tudo isso é que nesta pergunta, o que você quer, e na ânsia de respondermos, a maioria se esquece de que existe um Deus soberano que também tem vontades. E a maioria se esquece de perguntar o que o Senhor quer. Essa é a pergunta. O que o Senhor quer? E eu vou ler um texto para você de um momento muito triste, para Jesus nos evangelhos. Mateus, primeiro evangelho, primeiro texto do Novo Testamento, Mateus capítulo 23, os versículos 37, 38 e 39. Em nome de Jesus. Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa é deixada desolada, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Amém? Fecha os olhos. Pai Santo, Pai Eterno que estás nos céus, em nome de Jesus, que esta pequena porção do Evangelho, esses 3 versículos, eles possam trazer alimento, ensinamento, correção e edificação para a nossa fé e para a nossa vida. Em teu nome eu oro. Amém. Nesse texto,
Jesus, ele começa traçando um contraste. O contraste que Jesus faz é em relação ao forte desejo, ao desejo quase que ansioso, intenso, visceral, o desejo de Jesus por Jerusalém. O contraste que ele faz é em relação à falta de desejo, a absoluta, a total falta de desejo de Jerusalém por ele. O texto aqui, para mim, quando eu olho para esse texto, quando eu romantizo nas minhas imaginações, da forma como eu olho para o Evangelho, sempre que eu estou lendo, porque eu visito os Evangelhos com muita frequência, textos que eu já li dezenas, centenas de vezes. Eu vejo Jesus aqui chorando, eu vejo Jesus se aproximando de Jerusalém, olhando para Jerusalém e chorando num lamento. Olha que situação, é o próprio Deus lamentando por Jerusalém. Jerusalém que recebe na Bíblia alguns nomes: cidade de Davi, cidade santa, cidade de Deus. Jerusalém que é desejada por nações do mundo inteiro. Jerusalém que é disputada no aspecto da religião pelas principais religiões do mundo inteiro. Jerusalém que marca a história da raça humana. Jerusalém que já assistiu ali nas suas terras, naqueles locais sagrados, batalhas memoráveis, inesquecíveis, lutas, guerras em Jerusalém. Jerusalém que já se tentou destruir, mas continua em pé, ali, no lugar onde ela foi plantada. Então Jesus olha para essa terra, para o povo de Deus, e ele faz esse lamento: Jerusalém, Jerusalém. E aí é muito legal, porque tem duas expressões aqui no versículo 37, que ele diz assim, ele vai falar: quantas vezes eu quis. Jesus está admitindo: olha, essa era a minha vontade. O que o Senhor quer? Olha o que ele está dizendo aqui: quantas vezes eu quis. E ele termina o versículo 37 dizendo: mas tu não quiseste. Eu quis, mas você não quis. Eu diria que dá para a gente ter 3 lições aqui com a seguinte expressão. Jesus falando: eu quis, mas você não quis. No versículo 37, o que eu vejo de forma muito clara é: eu quis, mas você não quis proteção. E ele está dizendo, ele está lamentando: Jerusalém, Jerusalém. E ele usa uma metáfora. A metáfora que ele usa é a metáfora da galinha. E ele empresta a metáfora, eu vou ler para você, do Salmo 91. Quer ver? Salmo 91, o verso 4. Mas eu vou ler do 1 até a gente chegar no 4. Olha como começa o Salmo 91. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo. Até a gente chegar no versículo 4 aqui do Salmo 91, neste Salmo, o poeta hebreu apresenta Deus com 4 títulos. E eles vão aparecer logo no começo. O primeiro é esse: aquele que habita no secreto do Altíssimo. Então, o salmista apresenta Deus como o Altíssimo. Ele está dizendo para mim e para você: não existe problema, não existe luta, não existe enfermidade, não existe humilhação, não existe ataque, não existe confusão, não existe dúvida, não existe nada de ruim que seja tão grande
que seja maior que o Altíssimo. A altura dele é incomparável. Então, o salmista começa dessa forma: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Portanto, ele tem uma altura incomparável e ele também é onipotente. Ele tem todo o poder do universo. O poder dele é incomparável, é inigualável, é inalcançável. Não existe poder bélico no planeta. Pode pegar todas as ogivas nucleares, pode pegar todos os mestres da guerra que estão vivos, pode pegar todas as armas, todos os caças, tudo. Arma química, tudo que o homem está imaginando, pensando, como é que eu vou controlar o mundo, mandar no mundo, ele é onipotente, ele tem todo o poder do universo. Então, o salmo, a poesia começa já colocando quem é o Deus. Aí ele vai: direi do Senhor. Terceiro nome, ele é Altíssimo, ele é onipotente, ele é Senhor. Portanto, ele é Altíssimo e ele é onipotente para aquelas pessoas que o têm como seu Senhor. Por isso que é esconderijo secreto. Por isso que é o lugar secreto, por isso que é o esconderijo do Altíssimo. É para quem é servo, é para quem tem a ele como Senhor. E aí o quarto nome aparece: ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, ele é o meu Deus. Nele eu confiarei. Aí aparece o quarto nome, Deus, e aparece no contexto da frase: ele é meu refúgio, ele é minha fortaleza, eu vou me refugiar nele, nele eu vou confiar, ele é meu Deus. E o meu coloca intimidade. Ele é meu Deus. Eu tenho intimidade com ele. Ele sempre está comigo. Ele sempre está na minha vida. Ele sempre está na minha caminhada. Então, o salmista, ele apresenta dessa forma. E aí a gente caminha para o 4. Olha o 3. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Óbvio. Depois que ele foi apresentado com esses 4 títulos, alguém tem dúvida? E aí o verso 4: ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas confiarás. Sua verdade será o seu escudo e broquel. Amém? Então, essa ideia da galinha, das penas, das asas, da proteção, vem do Salmo 91. Escudo e broquel. A palavra broquel é só uma repetição da palavra escudo. Broquel é um tipo de escudo. E escudo e broquel significam a mesma coisa: proteção e defesa. Então Jesus, ele está olhando para Jerusalém e ele está falando para a cidade, ele está chorando: eu quis, mas você não quis a minha proteção. No versículo 1, ele começa o lamento dele assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que te são enviados. Antes de Cristo, quando a gente lê o Velho Testamento, muitos profetas tentaram ajudar Jerusalém. Morreram de forma injusta, de forma incompreensível. Agora Jesus, o Deus encarnado, ele vem pessoalmente. E ele sabe que daqui pouco tempo do que ele está falando aqui, porque ele está próximo da crucificação, ele também, a exemplo dos profetas que Jerusalém matou, ele também será morto numa cruz. A expressão quantas vezes eu quis, o que Jesus está falando é: eu te dei tantas chances, tantas oportunidades, eu quis te proteger, mas você não quis, A pergunta absurda do versículo 37, do Deus que quer
e dessa gente que não quer a proteção dele, a pergunta absurda para mim é: quem é essa gente que despreza, que rejeita a proteção do próprio Deus? Pensa comigo, em sã consciência, se um anjo aparecesse agora aí na sua casa e ele falasse assim: olha, eu estou vindo como mensageiro do Senhor e ele está se colocando à disposição para ser o protetor pessoal, sempre presente da sua família. Cara, eu imagino que vocês iam se prostrar, chorar, glorificar, ser revestido, agradecer a Deus. Eu não acredito que tenha uma pessoa que falasse assim: não precisa, eu estou com o meu seguro em dia lá no banco, eu tenho seguro da casa, do carro, seguro de vida, não precisa. Então eu pergunto, quem são essas pessoas que rejeitam a proteção de um Deus que quer me proteger? Eu quis, mas você não quis. Se eu não me engano, 1 ou 2 solas atrás, sola escritura, eu acho que é 1 sola atrás, o diácono Maico estava respondendo perguntas e ali naquele debate gostoso que a gente sempre faz às sextas-feiras, com o Jacques, o nosso diretor de ensino aqui na IAP do Parque. E o Maico, ele falou, num dos seus comentários, sobre um amigo seu que foi para o pré-carnaval. E esse amigo sabe que o Maico é evangélico. Chegou para o Maico e falou assim: Maico, deixa eu te falar uma coisa, Maico. Esse mundo vai acabar. Esse mundo está acabando. Maico, se você visse, não dá para te contar o que acontece hoje no carnaval. Maico, você não consegue imaginar o que as pessoas fazem atualmente no carnaval. Essa colocação do amigo do Maico revela para mim algumas coisas interessantes. O amigo dele sabe que o que ele está fazendo, que a escolha que ele está fazendo é uma escolha pervertida, errada, destruidora, e que este mundo caminha para a sua aniquilação, para o seu fim. Mas mesmo sabendo, ele vai. Portanto, essa gente que nega a proteção, que rejeita a proteção, que descarta a proteção do próprio Cristo, que tantas vezes quis ajudar Jerusalém, é gente que tem consciência do seu erro. Sabe que está no erro, mas não consegue se livrar do erro. Entendeu? Então é muito complicado. Eu quis e você não quis a minha proteção. A segunda lição é: eu quis e você não quis casa cheia. Eu vou ler para você. É o versículo 38, o da sequência. Eis que a vossa casa é deixada desolada. Ou seja, uma casa desolada é uma casa vazia. Percebe que as coisas têm consequências. As escolhas erradas, ou a falta de escolha, ou não saber responder o que você quer, ou saber responder e querer a coisa errada, leva um abismo ao outro abismo. Primeiro não quis a proteção. Jerusalém, Jerusalém. Agora Jesus está falando: ok, você não tem a minha proteção, tua casa vai ficar desolada. E note, não é que ela fica desolada como um castigo, ela fica desolada porque Jerusalém rejeita Jesus. Na época de Jesus, na época da Idade Média e na nossa época, uma casa sem Cristo é uma casa sem vida. Uma casa sem Cristo é uma casa sem amor. Uma casa sem Cristo
é uma casa sem paz, uma casa sem Cristo, é uma casa sem comunhão, é uma casa sem proteção, é uma casa sem esperança. Essa é a tristeza. Essa é a tristeza de você, na hora de responder o que você quer, não ter uma resposta objetiva, decisiva e que brote da sua alma. Eu quero a Cristo o Senhor. Eu não sei o que eu quero. Talvez outros deuses me satisfaçam. Talvez estas coisas me preenchem. Não, não vai preencher, não vai satisfazer, não vai te completar, não vai te salvar, não vai. Portanto, eu quis, você não quis, casa cheia. E casa cheia é para o povo do Salmo, né? Feliz o homem que ele tem a sua mulher como plantas de oliveira ao redor da sua mesa, os seus filhos, filhos dos filhos. A Bíblia é repleta em falar de família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Deus vem resgatar famílias e Deus está salvando famílias e Ele pode salvar a tua família. Deixa Jesus entrar na sua casa e a tua casa ela passará a se encher da presença dEle, da glória dEle e de gente que louva Jesus juntamente com você. A solidão, ela não é para os filhos de Deus. A solidão não é para as pessoas que abraçaram a Cristo. Em Cristo, nós temos a alegria da comunhão, a alegria dos salvos, a alegria da família. Portanto, eu quis, você não quis. A última lição, eu quis, você não quis o Messias. Olha como termina o texto aqui, o verso 39. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito seja o que vem em nome do Senhor. O que Jesus está falando é, eu vim para vocês como o Messias que vocês há milênios aguardam, mas vocês me rejeitaram. Mas, desde agora, vocês nunca mais, a não ser naquele dia, quando vocês digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Existem textos proféticos na Bíblia que nos asseguram que chegará um tempo profético nos últimos dias, quando o judeu haverá uma conversão em massa em Israel e os judeus se renderão a Cristo. Esse texto na Bíblia diz assim, e todo Israel será salvo. Evidente, o Israel daquele tempo que estiver vivo naquele momento da história. Mas haverá uma comoção inexplicável e o Messias será reconhecido. Mas aqui a reclamação é, eu quis, você não quis. Ele vem. Mas eu e você não precisamos esperar esse momento sobrenatural e profético sobre uma nação. Eu e você temos a oportunidade hoje de reconhecermos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e o Messias aguardado. O Messias que veio e voltará, o Redentor, o Salvador de Israel. Amém? Para a gente concluir, eu pergunto de novo para você. O que você quer? Na Universidade de Asbury, ali no Kentucky, já foi dito essa semana pelo reitor da universidade que quinta-feira, amanhã, vai ser encerrado
serão encerrados os cultos públicos. Na verdade, no singular, porque é um culto que começou e ainda não terminou, será encerrado na universidade. Porque, evidente, eles tentam imaginar. Cabem 1.500 pessoas no auditório. As filas, tem gente do mundo inteiro indo para lá. É impressionante. As filas são enormes. Não cabe mais no salão. Eles estão tendo que deixar no pátio, estão arrumando um local, atravessando a rua com um telão para transmitir o que acontece lá dentro. Tenta imaginar, é um evento que não foi planejado. A logística, porque não fecha, é 24 horas. A logística de limpeza, de banheiro, de água, de alimentação. Atender todas essas pessoas que chegam de forma cristã. Então, tenta imaginar. Toda a rotina da universidade foi quebrada. Aí perguntaram para o reitor, vocês estão encerrando e colocando um ponto final no avivamento? A resposta dele foi muito interessante. Ele falou, nós não temos como encerrar algo que nós não iniciamos. O que ele quis dizer é, isso não foi iniciado pela universidade, mas a gente precisa se organizar, porque vai ficar um caos. Então, não foi divulgado o local ainda, pelo menos até o momento que eu peguei a informação, mas a prefeitura do local, eles estão tentando achar um outro local maior para que o pessoal que quer continuar, os músicos, tudo, vão para outro local para continuar o culto, até o momento que entender que deve parar. O fato é que um avivamento, ele é uma onda, ele começa, ele sobe, ele termina. Agora, na minha pergunta, o que você quer e por que eu estou citando Asbury? As pessoas que estão indo para lá e que estão lá todos esses dias, o dia inteiro louvando, orando, chorando, confessando, se convertendo, curas estão acontecendo. Eles foram até lá e estão lá por causa de uma coisa: fome. Fome de Deus, sede de Deus. Se você pergunta para aquelas pessoas, para aqueles adoradores, para aqueles discípulos que estão lá, o que você quer, a resposta é uma só: eu quero saciar a minha fome. Eu quero saciar a minha fome de Deus. Jerusalém tinha fome de Deus, sede de Deus, carência de Deus, necessidade de Deus, mas não sabia que tinha e deixou passar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo está passando entre nós, passando aqui na minha casa e passando na sua casa. Nós não precisamos nos deslocar até os Estados Unidos para viver um avivamento. Mas nós podemos nos render de forma simples, sem pirotecnia, e termos a sede, a fome e o desejo de adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como somente Ele merece ser adorado. Jerusalém, Jerusalém, chorou Jesus, lamentou Jesus. Chegará o tempo que aqueles que forem tocados por esse Espírito Santo vão dizer a uma só voz: bendito o que vem em nome do Senhor. E quando isso acontecer, quando ele estiver voltando, sabe o que é que volta junto com ele? A nova Jerusalém. E aí eu termino a minha mensagem sem terminar, porque sobre a nova Jerusalém eu vou meditar com você sábado pela manhã, no culto das 10h20 na nossa transmissão. É onde a gente fecha a nossa série temática, no nosso sábado total, onde a gente quer se prostrar aos pés do Senhor para passarmos um dia de oração ali no templo. Você é nosso convidado, onde a gente vai poder cantar, louvar e meditar
sobre o sonho que eu e você carregamos, de morarmos um dia na cidade eterna, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Que Deus te abençoe.